Pronto, agora estamos oficialmente gravando. Então, a ideia é que a gente comece falando um pouquinho da aula passada, né, da definição que o Pedro tenta dar de história digital. E, na verdade, mais do que isso, eu elenquei os problemas que ele coloca para a gente discutir. E aí depois... E foi muito interessante que no mesmo dia da nossa aula eu mandei o link lá no Discord. O Pedro Teres e a Anitta Lucchesi, outra referência fundamental para o campo, estavam numa mesa falando sobre isso, né? A Anitta, inclusive, apresentou o trabalho dela atual de história pública no museu em São Paulo, então foi bem legal. Eu botei o link, depois vocês puderem ver. Eu acho que é bem útil para complementar esses debates. E depois a ideia é a gente discutir um pouquinho mais especificamente até o que a própria Olivia falou agora, desses aspectos do trabalho com as fontes e as possibilidades, algumas possibilidades. Na apresentação de hoje já está no site, eu vou até botar o link para vocês, da semana 4, como que eu coloquei alguns exemplos que vão até assustar vocês no início, eu entendo. Espera aí, deixa eu pegar aqui o link. Eu coloquei um monte de código de exemplo para vocês hoje, mas não é para vocês se assustarem, mas é que eu queria mostrar um exemplo prático do que está no texto do Alexandre Fortes e o Leandro Alvim, sobre nomeação de entidades, reconhecimento de entidades e sua nomeação em textos, para a gente pensar em analisar. Eu botei alguns exemplos aqui, e aí vai fazer parte da aula, nessa primeira parte, mostrando alguns caminhos que o Alexandre Fortes e o Alvim mostram naquele texto, que eu acho bem legal. É de um dossiê organizado pela Anitta, Thiago Nicodemos, mais alguém, desculpa, eu esqueci, mas tem na referência, e que ele faz um negócio que eu acho muito legal, que é retomar Mark Bloch e Thompson, e retomar a base do trabalho de historiadores e historiadoras, ali, o que está nessa nossa formação mais primária, como a própria Olivia falou, da heurística, a coleta de fontes, a crítica interna, externa, como que aquela fonte vira conhecimento histórico através de criação de problemas, como diz Mark Bloch, né? Ali ele vai inquirir essas fontes e tal. Como que isso se altera ou não com essa nova era digital, com essa nova configuração da própria pesquisa? Mas aí eu queria trazer a parte final, a última, o texto da Marcela Albani, que também é hoje uma pesquisadora muito importante, especialmente pensando o ensino de história e essas novas tecnologias, né? Ela lançou um livro recentemente, ainda não comprei, sobre isso, a partir da tese de doutorado dela na Unirio. E eu achei legal, um texto curtinho, pensando um pouco sobre temporalidade com os alunos de história em sala de aula, e as transformações da percepção do tempo, do presente, do passado. A gente tenta encerrar hoje com essa discussão, porque na próxima semana a gente já começa um pouquinho mais prático, a gente tem um módulo bem mais prático, o próximo, que é o módulo um pouco com alguns workshops de ferramentas, né? A gente não vai deixar de fazer essa crítica, até porque isso é uma das coisas que vai diferenciar o trabalho de historiadores, historiadoras, cientistas sociais como um todo, ao trabalhar com essas ferramentas, né? Beleza? Dito isso, eu vou compartilhar minha tela da aula com o texto com a apresentação, que ficou faltando um pedacinho na semana passada. Eu vou começar já dali. Aí eu compartilho com vocês. Deixa eu maximizar minha tela aqui, até para eu não me perder. Pronto. Deve estar aparecendo aí. Eu vou dar um zoomzinho, que eu acho que ela está um pouco pequena. Espera aí. Beleza. Acho que melhorou agora, né? Bom, esse já é o link da aula da semana passada, mas está tudo aí no site. Eu estou tentando manter organizado, tentando produzir essas apresentações que, de certa forma, vocês podem até baixar como PDF e ler depois, né, como eu disse na aula da semana passada. Quando tiver código, vocês podem executar esses códigos aqui, apertando no foguetinho aqui do Binder,
ele abre uma máquina virtual que consegue rodar os códigos. No caso de hoje, vocês vão ver, tem uma coisinha ali que não vai rodar, porque ele tem um texto, né, que eu vou analisar, que está no meu computador. Mas a gente conseguiria solucionar esse problema aqui também. Bom, então a gente parou semana passada um pouco na discussão. Acho que a última coisa que a gente falou foi sobre a música do Chico Sainz, da Nação Zumbi. Não foi? A música, na verdade, é do Fred 04. Eu tinha deixado aqui. Computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro, né? Tinha sido nosso último tópico. Mas eu queria retornar um pouquinho, até para a gente pensar um pouco, a partir daí, para a aula de hoje sobre fonte, algumas problemáticas que o Pedro coloca aí, que são bastante certeiras, me parece, para esse momento de virada, que a gente até falou um pouquinho mais cedo, né? Primeiro essa virada está acontecendo, isso é uma coisa para a gente debater mesmo. Já aconteceu e a gente perdeu o fluxo dela e a gente está meio correndo atrás. Aí não só para a história, não. Eu acho que isso vale para as ciências humanas como um todo, né? Se a gente para pensar, a gente está falando de uma mudança que, por mais que tenha as suas desigualdades globais, e elas precisam ser sempre marcadas, a gente está falando aí de mais ou menos 20 anos, né, no mínimo, aí, da presença maciça de computadores pessoais e da internet. E, sobretudo, ali na década de 2000, né, com a internet 2.0, a partir de 2004, 2005, por aí, a questão da interatividade entre o usuário e a internet e a web. A gente já está falando de um período de 2 décadas, né? Então, até que ponto essa virada ainda está acontecendo, ou ela já aconteceu, mas as ciências humanas como um todo ainda estão fazendo uma aproximação crítica a ela, a essa tal virada digital, ou não, ou a gente nem começou a fazer como se deve, ou ainda é uma coisa de nicho, né? Ou é uma coisa assim, olha, algumas áreas estão debatendo. Então, acho que o Pedro coloca questões muito legais que ajudam a gente a pensar, né? A tese dele foi defendida em 2018. Eu acho, até seria legal perguntar para ele pessoalmente, mandar uma mensagem e tal, se ele acha que está mudando, né? Ou não. Eu acho que sim, eu acho que a pandemia, de certa forma, acelerou essa urgência em colegas que anteriormente poderiam estar deixando esse debate para depois ou para a próxima geração. Me parece que a gente foi meio atropelado da pior forma possível, que é com a pandemia. Mas um ponto inicial que eu queria colocar para a gente pensar, e aí o Pedro vai fazer um pouco dessa história do termo, né? Que, de certa forma, a maioria dos artigos publicados em português na década de 2010 sempre fazem essa trajetória do termo de história digital e das humanidades. Começa lá nos anos 40, com os trabalhos do padre Bussa, com os textos do Angelo Agostini, etc. Mas aqui também tem. Mas eu queria focar em algumas problemáticas, né? Ele vai estar muito preocupado com essa relação entre história, a teoria, a metodologia e como que essa mudança, que não é só uma mudança de meio, né? É isso que é uma coisa interessante, ela é uma mudança mais profunda, como que altera ou não, né? E aí é até o segundo ponto, né? A história digital deve ser descrita como continuidade ou ruptura em relação às práticas historiográficas anteriores. Dá para pensar assim? Acho que esse é um ponto para a gente refletir, né? A gente está falando de um marco definitivo, do sentido não há como fazer história. E eu acho que isso vale para a sociologia. Eu debato muito isso com o professor Leonardo Nascimento, da UFBA, né, que a Olivia citou, que ele é coordenador do laboratório aqui de Humanidades Digitais da UFBA. Não tem mais como fazer. Mudou, é uma ruptura definitiva ou não, né? Esse é um ponto para a gente levar em consideração. Mas tem um outro elemento que eu acho que a gente podia começar, que é um risco, e aí eu acho que no início, de certa forma, quem entra
nos debates acaba caindo, que é essa questão do perigo de uma narrativa de progresso tecnológico dentro da própria disciplina, quase que colocando como se a tecnologia necessariamente fosse levar à produção de uma pesquisa e da escrita, né, da divulgação dos resultados, ao alcance de resultados da história, que necessariamente seriam melhores. Esse eu acho que é um tema muito controverso e que, com certeza, os argumentos para os dois lados vão ser bastante plausíveis, que é a partir do momento... E aí a gente não deve cair nesse discurso, eu imagino que vocês concordem comigo, o discurso de uma perspectiva de progresso tecnológico linear para o avanço, porque a gente critica isso o tempo inteiro nas análises sobre história, a ideia de progresso da humanidade, né? A gente já enfrentou muito isso criticando o positivismo. A gente não deve cair novamente num positivismo agora tecnológico, né? Dizendo que, bom, as tecnologias estão aqui, a gente vai, a partir de agora, ter um desenvolvimento da pesquisa histórica e necessariamente você vai desenvolver algo melhor e que não dá para fazer de outro jeito. Então, esse é um risco que o Pedro coloca ali, que é a questão da narrativa do progresso tecnológico, e eu entendo que ele tem bastante razão nesse ponto. De vez em quando a gente faz isso como provocação também a colegas que têm mais reticência e mais resistência à incorporação de tecnologias e de métodos digitais, né? Mas é um risco que a gente tem que ficar, é um cuidado que a gente tem que ter sempre, né? E aí que vem uma questão que eu acho que eu ainda não consigo responder muito bem, a gente pode pensar junto, né? Que seria a história digital um novo método, um novo campo de estudos ou uma renovação geral da historiografia? Eu acabo ficando sempre meio dividido nesse aspecto. Eu tendo a entender que não haverá mais espaço ou muita possibilidade de se executar, de realizar a pesquisa histórica abrindo mão completamente das ferramentas digitais, até porque já não é assim há uma boas 2 décadas, né? Pelo menos usando o Word para escrever, e-mails para se comunicar, ou as próprias ferramentas de catalogação das bibliotecas, dos arquivos. De certa forma, as ferramentas digitais, os métodos digitais, eles estão incorporados de uma forma silenciosa dentro da pesquisa em história, mas também das outras... Eu acho que tudo que eu estou falando de história aqui serve para as ciências humanas como um todo. E aqui a gente sempre tem alunos de diversos cursos aqui na Unilab, né? Então eu acho que vocês também vão perceber isso. Me parece, e aí a gente pode voltar na semana passada, que a gente só percebe a tecnologia quando ela dá um problema, ou quando ela muda drasticamente. Então, quando a sua impressora não funciona, por exemplo, ela só não funciona na hora que você precisa imprimir o seu documento mais importante. Aí você fala, olha aí a tecnologia, né? No caso das ciências, da nossa pesquisa, me parece que a gente já incorporou uma série de ferramentas inicialmente, e em muitos casos de métodos. A gente pode falar das... Quantos de vocês aqui da Unilab estão fazendo TCC que usam história oral ou entrevistas e estão fazendo entrevistas pelo WhatsApp? Quantos? E aí, especialmente o pessoal, os nossos cursos de humanidades, né? O curso de humanidades que tem uma tradição muito grande do trabalho de tempo presente, de sociologia e de entrevistas com comunidades. Quantos de vocês já incorporaram e muitas vezes desenvolveram um método próprio de uso de ferramentas digitais que são fundamentais para a criação dos dados da sua pesquisa, e isso não foi alvo de uma reflexão crítica
como a gente faria, e o nosso orientador, orientadora, a banca, ia cobrar muito se a gente estivesse fazendo uma entrevista de história oral e não tivesse debatido a metodologia de história oral antes. Ou então a gente continua debatendo história oral, eu estou falando no caso de história, mas as entrevistas estruturadas, etc., de forma mais ampla, a gente continua usando um referencial de entrevistas presenciais para realizar entrevistas que são mediadas por tecnologias de informação e comunicação. Quantas vezes a gente já não fez isso? Meus orientandos também. E o debate não foi feito. Então, eu acho que essas tecnologias estão, de certa forma, incorporadas de forma silenciosa, porque elas funcionam e elas foram meio que naturalizadas no processo. O contato por e-mail com o orientador, a indicação de fontes, o uso do PDF e etc. Né? A gente, de certa forma, incorporou isso. Então, até que ponto a gente não está falando de uma mudança que vai ser geral da historiografia e não apenas um campo dentro da historiografia? Né? Esse eu acho que é um debate também importante, que ele coloca. E tem uma coisa que eu acho que também é legal, que é: será que é só uma questão de ferramentas? O que aproxima a história digital? Né? Eu não sou um historiador digital, não sei nem se existe essa categoria. Né? Eu faço história social da cultura, eu estudo gente que faz carnaval, sempre foi isso que eu estudei. Mas utilizando cada vez mais métodos computacionais e digitais. E aí? Né? Tem alguns autores, e tem um texto bem recente que eu gosto bastante, que está em inglês, eu coloquei ele, eu estou finalizando uma pastinha, uma biblioteca de todas as referências que eu usei para cá, e eu vou compartilhar com vocês. Eu vou terminar isso essa semana ainda, que chama História Digital, o Estado da Arte, saiu em 2020, e que eles debatem justamente isso, e de certa forma dizendo, olha, ainda é importante o termo história digital, mas daqui 10 anos não sabemos se vai ser mais, porque toda a história vai ser digital, né? Ou não. Então, nesse momento, me parece que ainda é um ato político e de marcar uma posição da importância do debate. Me parece que é um termo transitório, né? Acho que foi a Olivia que falou dessa travessia. Me parece que a gente vai ter, sim, a partir de um determinado momento, isso vai se tornar meio obsoleto falar de história digital, porque qual história não é a partir de métodos ou se vale de algum aspecto dessas ferramentas, desses métodos e das próprias fontes digitais. Né? Então, me parece que a gente ainda está no momento que precisa usar o termo, né? Que precisa pautar o debate e causar o incômodo também, né? Entre os nossos colegas, nos seminários que a gente vai. Eu virei o chato que pergunta sobre a metodologia nos eventos, né? Mas como é que chegou e usou qual termo da busca? E não é maldade, geralmente são com os meus próprios amigos, em conversas informais, porque eu mesmo pego a minha própria tese de doutorado para ler, defendida 5 anos atrás, e falo, nossa, olha como eu poderia ter debatido os aspectos metodológicos de uma forma mais transparente. Aí eu acho que é um outro ponto legal da gente pensar. Mesmo que a gente não dê conta de enfrentar tudo isso, de definir, a gente não está preocupado em definir história digital, pelo menos nesse momento não estou, é ser transparente com o processo, né, que você desenvolveu. Muitas vezes a gente que desenvolve esse método, que é híbrido entre digital e analógico, né? Tem um artigo muito bom, eu botei como complementar, porque tem em inglês também, do Zaagsma, que é On Digital History, que é muito citado, ele faz um apanhado e tal, e ele usa muito essa ideia do hibridismo, né? A gente está fazendo esse hibridismo. Alguém abriu o microfone aí para falar? Eu estava olhando aqui para outra apresentação. Não? Beleza. Se precisar, pode falar por cima de mim. Tem um aspecto interessante que você fala isso, né, do historiador e essa sua relação com o digital.
Eu acho que ainda a possibilidade é muito presente a questão de um trabalho, desse trabalho artesanal ainda que convive com o digital, e ele vai conviver por muito tempo, né? Daquele humanista, né, mais tradicional, né? Que ele trabalha com a minúcia, com análise, né, bem detalhada de um determinado texto, ou de um determinado tema, né? O ensaio se utiliza muito disso, né, desse aspecto. Mas tem uma outra coisa que você falou que eu acho que é interessante, que é a questão da reprodutibilidade, né, do método ou da técnica que você utilizou para chegar àquele resultado. E a questão também que acho que o digital ensinou muito, ensinou pelo menos para mim, que também tinha essa coisa das pessoas compartilharem suas fontes. Eu acho que é um dos ensinamentos do mundo digital dos mais interessantes. E eu comecei a vivenciar isso, eu comecei a fazer isso, e alguns colegas também já começaram isso, aquela história de esconder fontes acabou. Você tem que agora, a questão é compartilhar o máximo possível, deixar claro, né, o termo de busca, né, como você chegou àquela bibliografia, quais buscas você utilizou para poder fechar aquela bibliografia. Isso tá começando, eu estou sentindo, e algumas revistas já estão exigindo. Então, é algo que a gente também tem que começar a colocar nas nossas práticas, porque vai ser uma exigência editorial também, né? A reprodutibilidade dos trabalhos, a possibilidade de você ter acesso às fontes, porque você vai fazer uma outra leitura daquelas fontes que a pessoa trouxe, né? Então, o digital, ele foi muito pedagógico nesse aspecto, né? A filosofia, digamos assim, que está dentro do mundo digital, de compartilhamento, reprodutibilidade, ela auxiliou bastante nisso. Concordo plenamente. O Caio levantou a mão e abaixou ou tá levantado ainda? Que eu vi que apareceu e depois sumiu para mim. Se Caio tiver para falar, pode falar, Caio. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu só ia falar isso que o professor Rogério trouxe, que é justamente a transparência e a acessibilidade das fontes, porque muitas vezes, numa pesquisa histórica, científica, muitas fontes, às vezes, elas são muito caras de você ter acesso. E com o historiador digital, ele já tem essa acessibilidade dessas fontes. Então, você já não precisa mais, por exemplo, comprar um artigo numa revista científica que é caro, quando às vezes ele já está disponibilizado gratuitamente, entende? Então, eu fico me questionando, às vezes, sobre a função do historiador digital, né? Nessa nova sociedade digital que está se transformando o tempo todo, né? Porque a sociedade está se transformando e os métodos também, como o senhor falou, também estão se transformando. E isso é interessante, porque cada vez mais a gente vai ter mais plataformas que vão disponibilizar essas fontes. E aí a gente também tem que ter essa sacada, né? Como historiador, eu vejo isso, né? Qual fontes oficiais, ou se vai ter esse tipo, trouxe o relato de fontes orais, o senhor, né? Como um dos métodos. Eu achei isso muito interessante, porque eu ficava me questionando como a gente vai abordar outras fontes que às vezes só tem na materialidade, trazer para o digital, né? Então era isso. Desculpa pelo incômodo. Que isso, Caio. Foi ótima a sua fala. Eu acho que casou muito bem com o que o Rogério falou. Eu acho que eu também acho que fui formado com uma perspectiva assim, são as minhas fontes. E eu acho que todos os alunos e alunas que estão aqui também têm esse sentimento. E óbvio que a gente continua tendo, porque a gente passa, às vezes, anos trabalhando aquele material, a gente se relaciona com aquelas pessoas, né? Tem uma coisa que é a mesma coisa quando você lê um livro, se dedica a um livro, um filme, uma série, você cria um vínculo com aqueles personagens que são, muitas vezes, a grande maioria, personagens da ficção, mas no caso dos historiadores, né, a gente está lidando com pessoas que existiram no passado, a gente cria vínculos emotivos, emocionais, inclusive. Então tem esse lado, né? Tem o aspecto que você descobriu a fonte, né? O historiador tem muito isso, né? O historiador de arquivo.
A gente tem um colega lá da UNB que descobriu um processo do Luiz Gama, que é um negócio maravilhoso. Ele lançou 10 livros sobre isso, modificou toda a perspectiva da relação de direito e escravidão no Brasil com essa descoberta dele. E outro amigo meu descobriu os arquivos da Volkswagen com relação à ditadura, e um outro historiador pediu. Aí, 2 anos atrás, ele perguntou, ele me pediu as fontes. Eu falei assim, que absurdo, como é que ele pode pedir as suas fontes? Não, diga para ele que você não vai compartilhar, a fonte é sua. Hoje eu modificaria isso. Eu falei, cara, ele pode dar, ele vai fazer outra análise depois. Ele não vai repetir o que você vai fazer. Eu isso. Acho também. Tem um lance que de certa forma, quem ensina muito isso é a comunidade dos programadores. Eu aprendi com eles, exatamente com eles. Que tem essa questão de dados abertos e reprodutíveis. Eu acho que quanto mais a gente trabalha, por exemplo, com o caminho de produção de conjuntos de dados. Então, por exemplo, eu tenho feito muita raspagem de dados da internet. Então, inevitavelmente, eu estou partindo do pressuposto que eu estou coletando dados públicos ou que estão abertos. Estou organizando eles também a partir de uma perspectiva minha, isso é uma coisa que eu tenho debatido, né? A criação do dataset, de um conjunto de dados, ele também vai responder aos meus interesses de pesquisa. Então, dentro do código tem a teoria que está por trás, que é o que eu estou entendendo. Com esse processo, me parece cada vez mais que eu tenho a necessidade de que esse dataset esteja público e que seja acessível. E, além disso, tem uma outra coisa que eu aprendi muito com a programação e que tem me ajudado, primeiro, o trabalho coletivo, colaborativo, inter e transdisciplinar, né? É uma coisa muito importante de você conseguir dar conta disso. Então, talvez, eu acho que o mais importante desse curso no final, né, ninguém vai sair daqui programador, nem eu sou, mas que entenda os processos para poder trabalhar em conjunto com cientistas de dados, com programadores e etc. Né? Você conseguir desenvolver pesquisas num escopo mais amplo até. E também tem a questão de compartimentalizar os problemas. Isso foi uma coisa que se aprende muito com a programação, que eu preciso resolver esse bloquinho de problemas primeiro, para depois ir para o segundo, e assim por diante. Isso também, essa lógica específica de fazer pequenos compartimentos para solucionar passo a passo, isso também me ajudou de uma forma geral em organização de pesquisa e etc. Né? Eu acho que isso é um caminho legal de você começar a trabalhar com gente de outras áreas, né? Os programadores e programadoras, né? Isso dá um desenvolvimento metodológico muito grande na gente, né? Realmente saber organizar um trabalho, né? Saber montar, resolver pequenos problemas, né? Destrinchá-lo, isso é muito bom. A gente consegue nos ajudar e ajudar os alunos, né? A pensar, a fazer uma boneca do seu texto. Né? Você fala isso, faça a boneca do que você quer escrever, parte por parte, o que é que você vai utilizar aqui e ali. E a programação, ela realmente ensina isso, compartimentalizar. Né? E tem uma coisa que eu tenho percebido que assim, tem uma hora que você não consegue solucionar o problema. Tem uma hora que você não consegue mais, e aí você deixa ele para o dia seguinte e você resolve ele muito rapidamente. Era só dormir que você conseguiria resolver, né? E tem a questão da comunidade, do trabalho colaborativo, de pedir ajuda e de postar suas questões e ter uma comunidade que utiliza, que pratica aquele determinado tipo de linguagem e que vai colaborar. Então, isso também é legal da gente... o trabalho de história da pesquisa como um todo costuma ser muito solitário. Poucas pessoas lendo, você fica escondendo as fontes, os resultados. Então, eu acho que as revistas começando a mudar isso. Eu estou terminando um artigo agora e eu estou num grande dilema que é como não me identificar se eu preciso mostrar os dados que estão produzidos e eles estão produzidos por um determinado tipo de ferramenta que está num repositório tal. Então, assim, essa questão da avaliação cegas, tudo isso vai ter que mudar. Por exemplo,
tem uns gráficos que eu preciso compartilhar que eles só funcionam de forma interativa para a pessoa entender. A própria o formato daquele arquivo, ele em PNG, ele uma foto, uma imagem, ele não diz o que eu quero, né? Ele precisa ser um HTML interativo. E aí? Eu vou ter que dar o meu jeito de transformar isso no modelo mais tradicional para virar um PDF depois. Então, essas questões vão se tornar, acredito, cada vez mais corriqueiras, e a gente vai passar a se adaptar a elas, a ter que lidar com elas, né? Então, hoje, eu acho que a gente está passando por essa renovação que é geral da disciplina. Ainda precisando marcar o que é a história digital, né? Ó, tem a questão dos métodos, tem a questão das fontes digitais e digitalizadas, tem uma série de reflexões específicas sobre ferramentas e metodologias, porém, tem também as reflexões que são teóricas, os impactos epistemológicos, a questão da heurística, né? A questão da análise, da hermenêutica. Eu acho que tudo isso está cada vez mais sendo debatido. Mais do que quando Pedro, retomando aqui a tese dele, quando ele produziu a tese, né? Me parece, lendo hoje, 3 anos depois da defesa, que ele andava naquele momento ainda muito reticente, ou pelo menos desconfiado, de que a história digital ainda estava muito presa apenas nos métodos, e eu acho que ele tinha razão, e pouco nas reflexões teóricas sobre esses métodos e sobre essas mudanças, né? Tanto que ele vai apontar esses outros elementos aqui, né, que computador e internet. A gente quer usar, mas não sabe como usar. Essa questão a gente já falou, né, que eles estão mais habituados. Quanto mais habituado a um objeto, a uma tecnologia, mais bem sucedido ele é, porque você incorporou ele, e gastamos menos tempo refletindo sobre eles. E por outro lado, e aí eu acho que é o que os 2 pontos finais aqui é o que eu entendo como a principal desconfiança do Pedro naquele momento, que era, primeiro, a história digital estava sempre por acontecer, né? Eu acho também que estava assim, agora eu acho que está uma mudança nesse sentido. E segundo, eles estão colados, ela estaria aprisionada ao aspecto da ferramenta e do desenvolvimento tecnológico. O que ele, me parece, o que ele estava cobrando ali, ou colocando essa nova reflexão, é o que ele faz ao longo da tese, pensando novas mídias, né, etc. Era que os historiadores, as historiadoras que se utilizavam e diziam que estavam fazendo história digital, caíam sempre no aspecto do uso de ferramenta e de algum método digital, e muito pouco na reflexão que a gente está fazendo aqui, ou tentando fazer, da reflexão teórica e metodológica, e epistemológica, né? Eu acho que a gente tem mudado isso. Se a gente pensar os trabalhos da própria Anita Lucchesi, a tese de doutorado dela recente, sobre hermenêutica da prática, já é um caminho muito, muito interessante. E também os trabalhos que têm sido desenvolvidos lá no Centro de História Digital da Universidade de Luxemburgo, especialmente com o Andreas Fickers, que foi orientador da Anita Lucchesi, são trabalhos muito interessantes, numa perspectiva de bastante reflexão teórica, né? Tem um texto que eu particularmente gosto muito, indicação do professor Leonardo Nascimento da UFBA, do Bernard Rieder, que se chama, eu vou botar para vocês a referência completa, mas são 5 desafios para humanidades digitais. E ele bota alguns desafios ali, como, por exemplo, o apelo da imagem, ou, por exemplo, aqueles gráficos de rede lindos que aparecem no Twitter, das interações, olha, os bolsonaristas perderam no debate sobre a manifestação tal, o apelo da imagem nos métodos digitais, tem alguns problemas. O que mais me pega e o que eu mais gosto de debater é justamente o problema da heurística digital. Como que as ferramentas que a gente usa, elas não são consideradas ferramentas heurísticas quando deveriam ser, né? Ferramentas que afetam, impactam diretamente na produção, na coleta, na produção daquele dado e, consequentemente,
do conhecimento que você pode gerar, né? Vou dar um exemplo simples. Você organizar seus dados numa planilha do Excel ou organizar esses dados num data frame usando uma linguagem de programação para analisá-los, as perguntas que você vai poder fazer para eles são totalmente diferentes. Então, não são só ferramentas, elas são, o Bernard Rieder vai chamar de ferramentas heurísticas digitais, elas têm um impacto direto. Então, eu acho que essas reflexões estão acontecendo mais e acho muito importante que a gente continue avançando nisso. Beleza até aqui? Vocês podem aí abrir e perguntar. Eu não vou avançar muito aqui, porque a gente já falou sobre isso semana passada, né? Sobre a música do Fred 04, que a Nação gravou. Fala, Ana, pode falar. Caio falou sobre a questão de acesso e tal, né? Eu lembrei sobre aquela questão, acho que o seu colega Marcelo, pelo Telegram. Ana. Não vou lembrar o nome agora. Com a questão da digitalização de fontes dentro do continente africano. E aí também o professor falou sobre a questão de divulgação. Mesmo com essa compartilhação, a interdisciplinaridade, a gente ainda tem dentro de um determinado espaço geográfico um monopólio sobre essas fontes, as formas de digitalização e as formas de trabalho sobre essas fontes. A questão do que é a necessidade da digitalização de uma fonte que é material, como foi feito o processo da digitalização, quais foram as formas que foram criadas. E o próprio uso por exemplo, dos arquivos digitais, que é uma problemática que a gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente leva para o recorte geográfico dentro do por Ana, exemplo. agora está cortando muito. Eu estou entendendo o que você está falando, mas está bem picotado. O microfone melhorou? Melhorou. Pronto. Quando o Caio estava falando sobre a questão de acesso às fontes, e aí agora falando de fontes primárias e o processo de digitalização dessas fontes e a questão de compartilhar. E aí eu lembrei do dado que a gente gerou sobre não ter acesso a essas fontes, principalmente num repositório que esteja dentro do seu recorte geográfico, que possibilite essa troca que a gente tem com outros espaços, como é na Europa, como é na América do Norte, na América do Sul e tal. E também tem a questão do processo da digitalização, o porquê do processo de digitalização daquela fonte. Porque hoje a gente tem todas essas questões, a gente tem todos os fatos para falar, a questão do tempo e tudo mais. Mas algumas fontes foram feitas um processo de digitalização a partir de outros argumentos, por outra finalidade, não por questão de preservação, por evitar alguns problemas. Eu acho que isso também é uma necessidade que a gente tem que começar a ter quando a gente fala dessas fontes propriamente materiais, as fontes mais antigas, as fontes primárias. Ótimo, né? Eu acho que essa reflexão ela coloca uma questão muito importante para a gente, até para o próximo debate do texto do Alexandre Fortes e do Leandro Alvim, que é assim, então como que o historiador faz isso, sabe disso, né? A gente faria isso para essa crítica que você está falando. Qual foi o processo, os parâmetros, os argumentos, quem fez, quem digitalizou, com quais interesses? Essa digitalização foi feita a partir do quê? De microfilmes, a partir da fonte material de fato, original, etc. Esse processo a gente faria para trabalhar, por exemplo, com o inventário pós-mortem. Você pega aquele inventário, você vai procurar fazer a crítica daquele documento, né? Isso é o que a gente aprende na base da disciplina, né? Mark Bloch na veia falando sobre isso. A gente faria essa crítica da produção daquela fonte. A questão é que quando ela está digitalizada, a gente muitas vezes não faz, não por não querer. Por ter naturalizado aquela fonte como acesso livre e por falta de ferramenta metodológica para fazer essa crítica, né? Tem um texto antigo assim,
antigo para os padrões da história digital também, mas já da década de 2000, do Tiago Gil, com o Brechiano, eu não vou lembrar o primeiro nome dele, sobre a virada digital. E o capítulo do Brechiano ele fala sobre essa questão de uma heurística digital, pegar os metadados, né? Ou seja, que são metadados, dados sobre aquele dado, os dados sobre aquela fonte que foi digitalizada, e fazer a análise daquilo, né? A marca d'água, cadê a marca d'água do papel? Sumiu, a digitalização pegou. Uma série de elementos que a gente faria a digitalização, o timbre, a textura, como a Olivia falou dos livros didáticos. A gente precisa criar ferramentas críticas para enfrentar isso. E, obviamente, nesse bojo precisa estar os debates políticos, né? Como você apontou. A Ana está citando um caso específico da nossa pesquisa sobre as hemerotecas digitais, que a gente queria levantar as hemerotecas digitais, né, as bibliotecas de jornais digitalizados na África, especialmente nos países parceiros da Unilab, e a gente não encontrou, né? E aí tem esse debate sobre financiamento, estrutura, a desigualdade global de acesso a essas tecnologias, né? Então, esses elementos eles precisam estar incorporados. A gente faria isso para as fontes analógicas, né? A gente precisa fazer para as digitais também. E mais do que dar conta de tudo, é ser transparente no processo, né? Às vezes a gente recebe uns conjuntos de fontes em PDF sem dados sobre ela, né? Então, às vezes, assim, tem um esforço, um projeto de digitalização de um acervo familiar muito legal, né? De uma fazenda do recôncavo baiano. Às vezes, esse material circula e aí você perde completamente o aspecto da crítica heurística dessa fonte digital, né? Então, a gente precisa ter consciência do que está acontecendo e ser transparente e buscar enfrentar. Não quer dizer que a gente vá solucionar agora, me parece, né? Bom, eu não vou passar muito nisso daqui, porque a gente já de certa forma, falou sobre isso, né, com o Pedro, mas tem um lance que é legal a gente pensar aqui no final. São 3 elementos que ele coloca em relação à internet, e aí a gente passa, é o que eu calculei aqui de tempo, a gente passa para o próximo debate. É como que, com a chamada Web 2.0, a internet profundamente interativa entre usuários e a rede, o que alterou na prática da história. E aí altera em níveis que vão para além da pesquisa e atingem não só o ensino, mas a própria percepção pública da história, né? Ele vai botar, primeiro, uma capacidade de comunicação e divulgação para um público vastíssimo que é inédita. E aí a gente pode falar disso e pensar, por exemplo, nos canais do YouTube que debatem história, né? E aí vocês podem pegar um monte que debatem de forma com histórias como pegando aqueles livros de história apressada, história do Brasil para quem tem pressa, etc., mas também canais com debates muito sérios sobre história. Então, a gente pode atingir um público como nunca antes atingiu, né? De tamanho, de volume de dados, de acesso e de divulgação. Isso nunca aconteceu antes. Segundo ponto, e aí é um ponto que nós não estamos ainda, me parece, preparados para enfrentar, que é o volume de dados, a chamada abundância. Que isso começou a ser debatido lá nos anos 90, um trabalho primordial do Roy Rosenweig, lá nos Estados Unidos, que é sobre a abundância das fontes históricas e o debate entre a escassez e a abundância, né? Nós temos um mar de fontes, agora a gente precisa saber como dar relevância a essas fontes nesse universo de fontes digitalizadas e de fontes nascidas digitais, que esse é um problema que eu ainda não estou enfrentando muito, mas os historiadores de períodos mais recentes vão ter que dar conta, né? E o terceiro, e aí é bem interessante e
diz muito sobre o nosso período atual, também da história do Brasil, né, que é a diluição dessa hierarquia entre os detentores do conhecimento histórico, os historiadores, e mesmo para os antropólogos, os sociólogos e sociólogas, né? Há uma diluição dessa hierarquia entre os profissionais e qualquer outro agente interessado na história. A gente vive isso de forma aprofundada, aguda, em função da gente viver num período demarcado por ataques à ciência, à democracia, negacionismo, fake news, onde o próprio profissional da área de história parece ser apenas uma pessoa que tem uma opinião sobre o passado. Então, essa diluição também é uma faceta do mesmo processo de ampliação das fontes, de acesso, e faz parte do mesmo processo que a gente precisa enfrentar, né? Bom, além disso, o Pedro vai falar alguns pontos que eu acho que a gente pode só passar um pouquinho mais rápido para poder ir para o outro, né? A questão da técnica, a questão da mediação. Eu acho que isso aqui é um ponto importante para a gente pensar no texto da Marcela Albani, como que as nossas relações sociais deixaram de ser apenas, isso já faz tempo, apesar de vocês, a maioria, serem bem mais novos, né? Às vezes mais novos que o próprio Orkut, mas as relações sociais passaram a ser majoritariamente, ou ter um peso muito grande, de uma mediação de tecnologias de comunicação e informação. Né? A gente se comunica, estabelece relações sociais através não só de ferramentas, não só de softwares, mas de hardwares específicos, do celular e etc. Então, esse debate, esse cuidado que a gente precisa ter com essa mediação, não só dos computadores, mas dos outros aparelhos, né, celulares especificamente, a maioria talvez no Brasil, como que eles acabam fornecendo um enquadramento, isso está lá na página 59, para um mundo no qual a intersubjetividade é constituída junto com o funcionamento dos aparelhos técnicos. Essa é uma reflexão muito importante, que dialoga um pouco com aquilo que a gente falou da semana passada, né, sobre a construção social da tecnologia, de como que a gente precisa levar isso em consideração. Né? Como estudar hoje uma comunidade quilombola específica, pensando no aspecto da sociologia, por exemplo, sem levar em consideração as relações sociais estabelecidas através da internet, do Facebook, do WhatsApp. Né? Essa sociologia ou essa história dessa comunidade estaria completa sem levar em conta uma análise crítica dessa interação mediada por softwares e por hardwares específicos, né? Esse é mais um ponto para a gente pensar. E por fim, e aí eu acho que isso também é uma coisa bem importante para a nossa sociedade de hoje, que é a falta de sentido que existe, que é separar a ideia de um mundo real de um mundo digital na vida das pessoas, né? E aí o Pedro vai citar uma frase do William Gibson, que é autor daquela famosa trilogia Sprawl, do Neuromancer, não sei se vocês conhecem. Lá ele cunhou o termo cyberspace, cyberespaço. Ele já fez lá nesse livro que é dos anos 80. Tem a ideia de Matrix, que depois estaria lá no filme Matrix. Então, vale a pena. O box da trilogia na Amazon está ali, sai a R$30 cada livro, mais ou menos. Mas se procurar direitinho na internet, vocês sabem, né? E ele diz uma coisa numa entrevista, num texto que o Pedro cita. Eu botei o link aqui do texto, tá? Se vocês clicarem, vocês... do New York Times, está bloqueado, sabe como é que é. Ele diz que o cyberespaço colonizou o mundo físico, né? Essa ideia é bem legal assim, para discutir, mas que o que eu queria fechar aqui é a ideia de que nós, como cientistas sociais, né, como teóricos da sociedade, seja do presente ou do passado,
no caso dos historiadores, a nossa preocupação maior é com essas relações no passado, não tem mais muito sentido a gente falar assim entre a pessoa no mundo real e a pessoa no mundo digital ou virtual, né? A gente precisa entender essas relações dentro da sua complexidade. E é o que o Pedro fala, né? Perceber como as tecnologias digitais e as novas mídias são constitutivas da nossa experiência, das quais o cotidiano aqui faltou um acento, depois eu corrijo, é apenas uma de suas manifestações. Então, a gente vai precisar dar conta disso, a incorporar as relações sociais mediadas na internet, no mundo virtual, para as nossas análises do passado, porque daqui a algum tempinho a gente já vai, tudo isso aqui já vai ser história, né? Então, eu acho que era aqui que eu queria chegar nessa primeira parte. Não sei se vocês têm mais alguma coisa a falar aqui, para a gente continuar para o outro texto, que na verdade é uma continuação, né? Essas duas aulas, a ideia é que elas fossem... Se vocês vierem aqui na semana 4, tem aqui o link para a apresentação. E aí a ideia dessa parte da aula era para a gente avançar um pouco nos aspectos de fonte e temporalidade. Pensar como que essa mediação afeta também as formas de lidar com as fontes e as possibilidades de análise. Eu vou dar um exemplo para vocês hoje. E, ao mesmo tempo, como afeta a nossa percepção de presente, passado, principalmente pensando com os alunos. O texto da Marcela Albani é bem legal, os alunos do ensino básico. Beleza? Eu já vou colocar uma provocação aqui, ó. Eu particularmente adoro esse filme chamado Wall-E. Eu não sei se vocês já viram. Eu tenho sempre a desculpa de ter uma filha pequena, mas eu adoro animações, então eu uso ela como desculpa para assistir. E o Wall-E é um filme muito diferente, vale a pena vocês verem. É um filme da Disney, da Pixar, que, sei lá, os primeiros 40 minutos ninguém fala nada. E muito triste, verdade, Paulo. É triste, mas ele propõe muitas coisas legais para o debate sobre o futuro da humanidade, né? E aí eu acho essa imagem muito legal para o risco que a gente, como historiador, está correndo. Ele, quando está catando lixo, né, a função dele é compilar o lixo nos bloquinhos, né? É muito bonito esse filme, né? Eu particularmente gosto demais. E ele acha coisas, ele começa a guardar coisas que para ele são interessantes. E aí tem essa cena que eu acho brilhante, é que ele acha uma caixinha com uma aliança dentro, que é um diamante. Ele olha, ele tira o diamante, joga fora e guarda a caixinha, né? E aí, claro, ele tem a relação dele com a Eve, que é a robozinha que chega para achar vida nesse planeta. Enfim, a aula não é sobre o Wall-E, mas ele vai coletando essas informações ali meio aleatórias, né? Eu fico pensando se nós, enquanto cientistas sociais e historiadores, historiadoras, se a gente não tiver uma preparação para enfrentar o mar de dados, se a gente pensar que o Wall-E, aquele mar de lixo que está em volta dele ali, né, são os dados, porque a gente... O Rogério falou mais cedo sobre a importância do aspecto artesanal de lidar com esses grandes dados. E você tem que limpar esses dados, que são milhares. Como é que você limpa isso para achar algo relevante? O Wall-E ali entendeu, dentro das ferramentas de análise dele, que o relevante era a caixa e não a aliança. Eu acho que nós, historiadores, precisamos ter ferramentas para enfrentar esse mar de lixo que a gente vai encontrar no futuro, dos milhões e bilhões de tweets, por exemplo. Como é que você dá relevância nisso? Como é que você enfrenta isso? Como você analisa? Ou os historiadores não vão entender um tweet como uma fonte histórica? Semana passada saiu um artigo onde eles analisaram bilhões de twitters. Eu fiquei impressionado. Meu Deus. É uma coisa muito louca, porque nós, assim, o pessoal da história social, da história vista de baixo, né? A gente se agarra a uma fonte, às vezes, para fazer uma análise. Aí a gente vai fazer
o índice, o método indiciário do Ginsburg, né? Ir atrás dos indícios, ler a contrapelo, ir no pequeno, ter uma erudição para te dar conta de interpretar aquilo de forma verossímil, etc. Só que agora o caminho é outro, a gente nunca teve tanta fonte. Então, o que a gente faz? Eu vou passar já a palavra para o Caio, mas eu só vou explicar aquela frase inicial, que é: o historiador do futuro ou será programador ou não será. Essa frase é do Emmanuel Leroy Ladurie, um historiador muito importante, francês, e ele falou isso nos anos 60, sobre história econômica. Ele estava falando especificamente sobre história econômica, mas dizendo: ou o historiador do futuro será um programador, ou ele não será historiador. Esse é um debate muito polêmico, mas eu acho que se a gente não for programadoras, a gente precisa saber o que está acontecendo para poder trabalhar junto, né? Fala, Caio. Caio está por aí. Levantou, não levantou? Quando você abrir o microfone, Pode falar. Não, professor, só ia acrescentar que o historiador, ele nunca vai perder a importância, tanto no passado como no futuro, como no presente, né? Porque ele é diverso como no passado, como ele vai ser diverso no futuro e como ele é diverso no presente, né? Tem um filme, o senhor falou de filme, que conversa muito comigo, que é o Doador de Memória, que eles criam uma sociedade perfeita e a única pessoa que eles têm fora dessa sociedade perfeita é um homem que ele é responsável por preservar as memórias da sociedade, preservar a história da humanidade, né? E eu acho aquele filme tão forte porque mostra como o historiador tem um papel tão relevante dentro da sociedade, que não é só, além de ficar retrazendo o passado, mas também de orientar a sociedade para o futuro, né? A gente fala de fascismo didaticamente, porque a gente vê que o futuro se encaminha para isso, politicamente e economicamente. Então, o papel do historiador, no meu ver, como no passado, como no presente, como no futuro, ele é diverso, porque ele não é linear, ele é multilinear, né? Ele tem que ter a capacidade de ler o mundo, e isso é complexo, né? Porque o mundo não é uma coisa só. E é isso. Desculpe incomodar de novo. Rapaz, que incomodar, você está aqui para contribuir. Todas as contribuições são muito importantes. E as duas que você fez foram ótimas. Eu concordo muito com você, e eu acho que o texto do Alexandre Fortes e do Leandro Alvim vão nesse sentido que você falou também. Há um desafio, mas o nosso desafio, né, e eu acho que isso não é só para a história, mas pensando aqui, né, como um curso da área de história, mas nesse cenário de desvalorização das ciências humanas como um todo e de uma certa construção de senso comum de que todos os dados estão aí para qualquer um acessar, isso coloca um desafio para a gente que dar conta de pautar politicamente essa importância, e eu concordo, obviamente, com você, que essa importância vai ser sempre enorme para a sociedade, né? Esse GIF aí é uma cutucadinha assim, mas eu realmente acho que a gente, assim como o texto que eu vou mostrar rapidinho aqui, a gente precisa construir formas de mostrar essa relevância na sociedade. Eu acho que o texto do Alexandre Fortes e do Leandro Alvim vão por esse caminho. Esse texto é fruto das reflexões deles no mestrado de Humanidades Digitais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, um mestrado novo, um mestrado que começou, acho que em 2018, se eu não me engano. E eu posso estar falando besteira, mas acho que ele é o único no Brasil, um mestrado específico em humanidades. Pelo menos é o único que eu sei de cabeça. Eu posso estar falando uma besteira. A gente está num período de surgimento de centros, laboratórios, né? E lá o mestrado em humanidades digitais, eu acho que é pioneiro. Não fiz esse levantamento assim, mas de cabeça eu acho que é. Então, é legal acompanhar,
de perto. Então, eu acho que eles fazem nesse texto um debate bem legal, pegando elementos mais clássicos assim do ofício do historiador, da historiadora, com o Mark Bloch, lá com Apologia da História, e o Thompson. Essa referência de 81, agora eu não sei, de cabeça eu não lembro se é Costumes em Comum, ou se é o Miséria da Teoria, ou se é a Formação da Classe Operária. Pode ser qualquer um deles. Eu tenho que voltar ali o texto para ver, eu esqueci de botar. Mas tem dois pontos que eu marquei, só para a gente deixar em destaque aqui, que eu acho que, de certa forma, que a gente já está falando, né, é de que a construção do conhecimento histórico, ela tem as suas especificidades, ela tem um caráter muito próprio, e que isso não se perde com a história digital, com os métodos novos, né, com as tecnologias novas. Isso já está dito lá no texto da Anita Lucchesi também. Esse processo de construir um conhecimento histórico a partir da análise de fontes, das evidências, que é uma análise que é validada pelo diálogo com a realidade, aí eu acho que aponta muito para o que o Caio falou, e que esse conhecimento histórico está sempre voltado para uma orientação da ação humana no presente, e aí eu, de novo, essa perspectiva que o Caio trouxe de que o historiador ele é fundamental em qualquer época, porque ele está sempre falando do presente, ele está sempre fazendo uma análise do passado a partir da sua realidade histórica. Por isso as perguntas mudam, por isso você pode trabalhar com as mesmas fontes, né? E por isso o conjunto de fontes, mesmo permanecendo igual ao longo do tempo, a gente tem mudanças de perspectiva que são muito grandes ao longo do tempo, né? A gente pode mesmo pensar o próprio caso da história da escravidão no Brasil, né? A grande mudança ali dos anos 80, né? Até começando antes, mas com a chamada história social da escravidão, né? Uma abordagem diferente, com os mesmos dados. Então, esse é um lembrete que os autores colocam para poder ir para o argumento deles um pouquinho mais na frente dessa virada digital, né? E segundo, eu digitei tudo muito rápido, tá cheio de erro, depois eu corrijo. Que as fontes são epistemologicamente transformadas em conhecimento histórico pela formulação de problemas e perguntas que interrogam as evidências, ou seja, aquela fonte em si, o documento do passado em si, ele não é necessariamente uma reprodução do passado, né? E nem o conhecimento histórico em si. Ele só vai se transformar, ele vai sofrer essa alteração epistemológica quando os historiadores e historiadoras vão se debruçar sobre ele e colocar ali os problemas, as reflexões, vão inquirir aquele documento, aquelas evidências do passado a partir das suas problemáticas. E essas problemáticas estão sempre lidando com o seu presente, com as suas perspectivas teóricas também, né? A teoria está sempre presente. Então, por que isso seria diferente com as fontes digitais? Eu acho que esse é um ponto muito importante que o texto traz, né? E aí eles colocam esses dois elementos, e aí que, de certa forma, reforça o que o Pedro tinha falado, né? De um lado, essa virada amplia as fontes e traz novas ferramentas de análise. Aqui eu citei diretamente, até para polemizar mesmo, novas ferramentas de análise que auxiliam análises de qualidade superior. Essa é uma questão para debater, mas eu tendo a concordar que eu, com as ferramentas de história social puramente, história social vista de baixo, etc., eu não consigo analisar 1 bilhão de tweets. A minha perspectiva vai ser muito específica. Então, existem ferramentas e métodos digitais computacionais que vão possibilitar análises que são mais eficientes para aquele conjunto específico de fontes, né? E eles vão poder ser usados com perspectivas teóricas distintas, né? Você pode ter uma perspectiva bastante conservadora para fazer essa abordagem também, por exemplo. E o segundo, aí vai bem em direção ao que o Caio falou, né? Qual é a contribuição desse nosso ofício para enfrentar os dilemas dessa sociedade contemporânea? Especificamente, o chamado Big Data, os grandes dados,
grande conjunto de dados, a gente produz dados sobre a nossa vida a cada segundo, e a gente não tem noção ou consciência ou registro desses dados que são produzidos, né? A gente sai de casa com o celular no bolso para ir num lugar comprar alguma coisa com o localizador, o GPS ligado, conectado com a sua conta do Google Maps, ligado ao Google Maps. E aí, quando você chega em casa, você foi num lugar tomar um café, a propaganda do Instagram que aparece para você já é a propaganda de: você gosta de cafeteria? Olha essa daqui, nova cafeteria perto da sua casa. A gente está produzindo esses dados que são comercializados, viram mercadoria, né? E, além disso, a gente vive numa era de fake news, que elas vão se aprofundar com a inteligência artificial também, com o chamado deepfake, né? Você reconstruir uma pessoa a partir dos vídeos, reconstruir a voz daquela pessoa e construir uma narrativa, um discurso daquela pessoa, dizendo coisas que ela não disse na realidade. Então, a gente já vai ver isso nas eleições de 2022, né? A gente precisa estar atento. Sobretudo com a GPT-3, né? O Bruno Sartori talvez seja o primeiro do Brasil a fazer isso, pelo menos para o grande público. E é importante, algumas coisas que eu vi dele, eu não sei politicamente, etc., né? Mas dele mostrar para o grande público como aquilo é possível. Então, quando ele faz o Bolsonaro chorando como Chaves do seriado, né? Aquilo ali é muito igual, é impressionante, né? Ele não usa a voz do Bolsonaro, ele usa um dublador, mas ele mostra que, olha que ridículo é isso aqui, né? E eu consigo fazer. Então, ele, de certa forma, mostra, olha, ele leva aquilo ali ao extremo para mostrar que tudo é possível, né? Você hoje, com algumas dezenas de horas da pessoa falando, você consegue, através de redes neurais, né, de inteligência artificial, reconstruir aquela pessoa para falar o que quiser. A voz ainda é mais difícil, especialmente em português. A gente tem menos bibliotecas em português para modular e fazer aquela voz falar o que você quiser, mas eu não tenho dúvida que nessas eleições a gente já vai enfrentar isso. Então, os autores colocam esse problema aqui, e eu acho que o Caio deu uma boa resposta. A gente sempre vai ter como contribuir, especialmente para fazer a crítica dessas fontes, fazer a análise localizada, né, interna e externa desses dados, entender a relevância disso ou não. Então, eu acho que os historiadores vão estar sempre com um papel muito importante, mesmo que a sociedade não nos valorize assim, né? Eu gostei muito desse texto, assim, especificamente porque ele utilizou para uma discussão sobre, né, humanidades digitais, história e a questão da relação história e digital, utilizou historiadores clássicos. Ele diz assim, é possível pensar esse ultra moderno, né, que a gente está vivendo agora, né, essas discussões todas digitais, com essa tradição. Eu achei legal ele ter discutido com o Bloch e o Thompson. Quando eu li, eu achei, foi o que mais me chamou a atenção, para dizer para o historiador que né, que tem um interesse em relação às discussões sobre o digital, mostrando que tem uma tradição de teoria que ela ainda, as questões dela são relevantes, né? E que a gente ainda parte, e dá para partir delas para pensar esse contemporâneo, né? Então, eu achei boa a estratégia deles. Olha, eu estou falando do Bloch aqui, do texto dos anos 40, né, esse texto do Bloch. Foi de 41. Foi póstumo, né? É até um texto, até um livro póstumo. É um livro póstumo, acho que ele escreveu em 41, pouco tempo depois ele morreu, ele foi morto. Ele escreve na prisão. Ele escreve na prisão. E aí ele é até meio fragmentado, assim, né? Mas tem questões ali fundamentais, não sei qual são, digamos assim, qual a função. Ele fala em termos de função, né? A história não é funcionalidade, mas que é a questão da discussão sobre a compreensão. Que acho que é tudo isso que você está debatendo aqui na aula, né? É a compreensão a discussão sobre a compreensão dessas ferramentas, a compreensão dessa discussão sobre o que é o digital e a sua relação com a história, né? É o que vai nos diferenciar muito da inteligência artificial para poder analisar esse Big Data, né?
É você ter essa capacidade de análise, de crítica, de compreensão. Né? A grande questão, eu concordo plenamente com você, acho que eu sou muito thompsoniano, assim, sou muito inspirado e tento fazer a minha abordagem, inclusive, sobre aspectos das relações culturais e das práticas culturais a partir de uma perspectiva muito calcada no Thompson. Mas, por exemplo, a gente, no semestre, no último ano, ao longo desse último ano, né, a gente teve 2 projetos de história digital, assim, e uma das primeiras coisas que a gente discutiu foi o texto do Mark Bloch, o Apologia da História e tal, porque não dá para abrir mão. Esse eu acho que é um caminho muito bom, o texto é muito legal por isso também, né? Que não dá para acreditar que uma ferramenta por si só vai resolver o problema sem o debate teórico por trás dela, né? Sim. Até porque aquela ferramenta já tem debate teórico embutido nela, né? Isso é fundamental e isso tem sido demonstrado há mais de uma década, sobretudo pelas pesquisadoras negras, latinas, né? Que têm enfrentado essa grande... Do racismo algoritmo, né? O racismo algoritmo e a desigualdade, a violência, o silenciamento das mulheres, a gente falou disso na última aula. Então, se você não tem essa preocupação teórica no uso, você vai acabar caindo naquela perspectiva de uma ciência, de uma tecnologia neutra, e que o problema da tecnologia é o uso, bom ou mal, né? Mas, na verdade, a própria constituição dela é uma constituição social, né? E aí, Sim. Com certeza, a gente aprender com esses clássicos é muito importante. Esse debate acontece muito na sociologia, do pessoal que acaba abrindo mão dos debates clássicos da sociologia porque estão fazendo análise de rede com um monte de tweet. Então, esse é um debate muito, muito urgente, eu também acho, né? Eu acho que Vou até pegar um negócio nós, os historiadores, eu vejo, por exemplo, os textos da Anita Luquezzi, ela sempre faz referências a essa tradição teórica, né? Da francesa, ou mesmo inglesa, no caso do Thompson, né? Mas está ali, né? Tem ali uma tradição que ela é fundamental ainda para dialogar sobre isso. E você falando sobre o pessoal da sociologia, mas tem um pessoal da antropologia que está discutindo essas questões todas, mas dentro da tradição deles, ainda, Sim. né? Dos clássicos deles. Isso eu acho interessante. Acho que as pessoas que estão melhor lidando com esse elemento da tecnologia são os antropólogos ali. Os trabalhos da Letícia Cesarino, que é sim. Coisa assim impressionante. E reflexões desses clássicos, né? E aí você vê, bom, eles ainda são atuais, por isso que são clássicos, né? Eles estão pensando com esses clássicos, sei lá, o digital, o cibernético, tudo isso. É muito interessante. E obviamente, aí eu acho que é uma questão mesmo de abordagem, que eles não vão dar conta de tudo, né? Como nenhuma teoria vai dar conta de tudo. E aí, obviamente, você vai fazer o debate. Esse chegou hoje, tá? Eu acho que está ao contrário aí. Algoritmos da Opressão. Já vi o lançamento dele. Acabou de sair. Ele é da Rua do Sabão. Eu vou colocar a introdução para a gente ler aqui. Eu vou digitalizar a introdução. E que o subtítulo é muito disso que a gente está falando, que é Como o Google fomenta e lucra com o racismo. A autora, a Safia Umojo Noble, ela tem um trabalho que foi quando eu conheci, sobre a busca, quando você buscava meninas negras no Google e viam sempre imagens sexualizadas, né? E ela fez um debate sobre isso, pornográficas. E esse outro aqui, que é da mesma, eles também traduziram, que é o Algoritmos de Destruição em Massa, que também é bem legal, da Cat O'Neill. Eu vou botar um trechinho deles dois para a gente debater no módulo sobre algoritmo, porque só dá para pensar essas ferramentas assim, né? Então, assim, a partir dessa hora que eles falam do Mark Bloch e do Thompson, primeiro que eles já me ganharam aí também no texto, né? Depois eles vão um pouco para essa... falam da relevância, né? Como que nós temos, aí ele cita o Ginsburg, né? A auto-intuição ali, essa erudição que o historiador precisa constituir para analisar umas fontes que muitas vezes são apenas pequenos fragmentos desse passado, fazer aquilo que tem aquele texto
clássico do Ginsburg sobre o método indiciário, né? Do historiador como o caçador que abaixa para ver as pegadas, para fazer essa análise, reconstruir algo que já aconteceu, por onde aquele animal passou, né? Essa competência que a gente precisa ter, as máquinas vão poder vão chegar nesse nível, né? Essa é uma questão que eles botam lá na página 215. E que tipo de operação cognitiva essa inteligência artificial já pode fazer? Olha, tem um lado meu que diz assim, muito em breve a gente não vai dar mais muita conta de perceber quando um texto foi escrito por um jornalista ou quando foi escrito por uma inteligência artificial fazendo aquela matéria. Semana passada a gente viu o caso da GPT-3, essa inteligência artificial absurda, escreveu uma matéria para o The Guardian que eu compartilhei com vocês, né? E como que hoje em dia, eu uso a GPT-3, uma extensão para o programa que eu uso para fazer códigos, que é o Copilot do GitHub, que ele, assim, quando eu não sei um código, e eu só comento o que eu quero, ele quase sempre acerta o código para mim, escreve o código para mim, pronto. É muito impressionante, a gente tem debatido isso lá no Twitter também, os programadores dizendo que vão perder o emprego e os outros dizendo que nunca vão perder, porque sempre vão ter sua relevância também. Não vão perder, assim como a gente também vai continuar sendo importante. Porém, a gente vai ter que saber lidar e enfrentar isso, né? Eu só queria avançar aqui nessas possibilidades que ele cita, de processamento de linguagem natural, que nada mais é do que isso que a gente falou assim, é o computador tentando ler a linguagem humana e entender. A gente vai falar de algoritmo mais para frente, vai lá sobre código binário, etc. Mas é muito difícil para um computador entender, por exemplo, as ambiguidades do idioma, né? Eu vou mostrar um exemplo agora para vocês aqui que vocês vão ver isso. Então, essa é uma sofisticação cognitiva dos humanos que o computador tem a maior dificuldade, já que o computador entende apenas números, zeros e uns, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente está iniciando com o processamento de linguagem natural, inteligência artificial, e eles citam vários projetos bacanas, ele está listado, eu listei só alguns, né? Fazer análise textual, gramática, semântica, lexicográfica, morfológica, fazer o reconhecimento de entidades do texto. Eu vou mostrar esses dois exemplos para vocês hoje. O Topic Modeling, né, modelagem de tópicos, que é você rodar um algoritmo ali numa base grande de dados, e esse algoritmo ele vai te retornar tópicos que se repetem e os termos em volta daquele tópico. Então, a gente pega uma base de dados sobre, sei lá, de artigos, ou etc. E, olha, a maioria dos artigos, sei lá, se a gente for pegar as bases da Ampul, debatem aqui história da ditadura, outros debatem educação, outros debatem a história da escravidão. Um algoritmo está fazendo a leitura, a análise daqueles dados ali e transformando aquilo em tópicos para você poder se aproximar de alguma forma, né? Cada vez que você roda o algoritmo, ele pode dar um resultado diferente. Então, você tem que treinar o algoritmo. É muito complexo, né? Mas aí ele faz o que o Ginsburg, né, dessa discussão sobre o Ginsburg, ele oferece um indício aí também, né? Você pode construir categorias a partir dos tópicos mais relevantes que aparecem e trabalhar a partir dos tópicos oferecidos, digamos assim, pela leitura ali dessa modelação por tópicos. Ou você já vai com categorias pré-constituídas, né, de elementos que você quer analisar, e às vezes elas podem bater ou não bater, e os tópicos que vêm da análise reformular isso daí. Então, é interessante por causa disso. Às vezes, a nuvem de palavras ou a modelação por tópicos, eles oferecem indícios ali para o historiador, mas eles têm que ser tratados como indícios. Eu também acho. A nuvem de palavras é o mais simples de você fazer, né? Tem várias ferramentas. A gente vai ter uma aula lá na frente sobre o Voyant Tools, que é aquela ferramenta mais famosa, assim, que ele faz um monte de coisa. Ele faz frequência, faz nuvem, conta automaticamente, simples. A gente vai ter um tutorial sobre isso. Mas é isso.
são indícios mesmo, né? A grande questão é também que potencialidades de análise, além de apenas assim, mapear os indícios, essas ferramentas têm. Eu acho que elas têm algumas também que a gente pode avançar e não só dar os indícios, mas abrir perguntas e respostas que a gente não teria sem elas, né? E aí eu acho que é um pouco controverso. Eu defendo isso, acho que isso sim. Às vezes a ferramenta te possibilita responder uma pergunta que sem ela você nem faria a pergunta. Uhum. E aí ela tem uma mudança, um impacto grande, né? Você analisa a partir do que a ferramenta ofereceu, né? A gente não vai algo previamente dado ali também. Tem muito daquela que talvez menos usada no Brasil, mas muito importante na sociologia, né? O grounded theory, né? A teoria calcada na análise, né? Primeiro você vai para as fontes, depois você vai construindo a teoria a partir da análise. Obviamente que nós, historiadores, a gente não costuma fazer assim. Porém, existe sim uma vantagem em você analisar esses dados previamente ali com essas ferramentas, até para você poder formular o problema de uma forma mais eficiente ali, né? Que vai te dar uma resposta. Eu trouxe um exemplo que amanhã eu vou dar uma aula lá, aí num curso bastante de métodos, o curso que eu estou dando na pós da UFBA, sobre métodos computacionais. E amanhã é uma aula sobre essa biblioteca chamada Space. Isso aqui não é para vocês aprenderem, não. Eu só queria mostrar na prática alguns exemplos que eles falaram aqui, especialmente esses dois. Eu tinha botado o Helena, eu até mantive o exemplo do Helena ali, só que ele era muito grande. O livro Helena, do Machado de Assis, ele ia atrapalhar a apresentação. Eu vou alterar aqui. Eu peguei um conto menorzinho chamado O Homem Célebre, que é um conto que eu particularmente gosto muito, do Machado de Assis, que é um conto de um cara, ele é de 1888, esse conto, se eu não me engano, um compositor que o sonho dele era compor músicas eruditas, mas ele só consegue compor polcas populares e machiches. Machado de Assis. É ótimo esse conto. Maravilhoso. Eu particularmente acho os contos do Machado de Assis ainda muito melhores do que os livros. Os romances, eu gosto demais. Então, eu acabei substituindo no final, esqueci de mudar o título, mas eu vou mostrar o Helena também. O que eu vou só mostrar para vocês? Eu vou mostrar um pouquinho de um código na linguagem Python, que a gente vai ter um módulo de Python depois para quem quiser. O que o programa vai fazer? O que esse Space vai fazer? Ele vai rodar um modelo de português, em português, treinado em jornais contemporâneos. Então, eu botei assim também para a gente ver os erros aqui e as limitações. A partir desse modelo, o que esse modelo tem? Classe gramatical, os sentidos daquelas palavras, morfologia e etc, etc, etc. Alguns milhões de palavras, né? Ele vai pegar esse modelo e vai ler esse documento que a gente vai botar e vai analisar esse documento a partir desse modelo e a partir de um conjunto de categorias. A gente vai poder analisar esse texto como a gente analisaria lendo ele, só que de forma computadorizada. Esse exemplo aqui é para um conto, que tem ali, sei lá, 10 páginas. Mas a gente pode rodar isso para a obra completa de Machado de Assis ou para os milhões de artigos que a gente raspar de uma plataforma e etc. Né? Então, aqui vocês não precisam saber, mas eu só vou passar rapidinho. Eu instalei o Space, eu importei ele aqui. Se vocês rodarem aqui no Binder, vocês conseguem rodar tudo isso. Né? Eu estou criando um corpus aqui, lendo o meu texto. Eu vou passar rapidinho, porque não é para aprender agora, é só para dar um gostinho. Eu estou load, né? Eu estou carregando o meu modelo em português aqui. E depois eu estou criando um documento que vai usar o meu modelo para ler o meu texto do Machado de Assis. Então, nessa linha aqui, eu estou criando um documento chamado doc, que ele está recebendo o meu texto, que é esse corpus, e ele está lendo a partir do modelo em português que eu criei aqui, que é do Space.
E aí depois a gente pode analisar o texto. Então ele gera para a gente entidades que pode confundir vocês aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar um jeito mais prático. O que eu fiz aqui? Eu pedi para ele imprimir na tela, print, as entidades desse texto. O que são as entidades? Localização, pessoas, organizações, tipo empresas. E em português, o código só tem esses 3. Localização, pessoas, empresas ou organizações, né? O Império do Brasil entra como organização. E também miscelânea, que eles não sabem direito. Ou seja, a gente está codificando o nosso texto de forma automatizada. A Ana Carolina, que passou alguns meses codificando os textos que ela analisou no PIBIC manualmente, não é manualmente, mas codificando e lendo num programa chamado Atlas TI, a gente agora vai tentar fazer isso de forma com inteligência artificial. Preciso aprender mais. Mas ele vai mostrando aqui o que é localização, o que é pessoa, né? Por exemplo, o Pestana, que é o personagem principal, aparece aqui como pessoa, person. Mas aqui ele aparece como localização. Isso tem a ver com o contexto da frase, etc. Mas eu quero mostrar para vocês uma outra coisa legal, que é isso aqui. Ó. É uma ferramenta de marcar no próprio texto que você está lendo o que é o quê. Em português, a gente precisaria limpar o texto, a gente precisaria treinar o modelo. Né? Aqui eu não fiz nada disso, eu só joguei direto. Mas a gente consegue perceber assim, ó, inclusive os erros. Né? Está marcado aqui, ó, Pestana como pessoa. Ele entendeu que Vexado é uma pessoa e não é. Né? Ó, Rua do Areal é uma localização, mas Viúva Camargo não. Camargo seria uma pessoa. Né? E por aí vai. O texto está todo marcado com o que ele acha. Rua Formosa é uma localização. Por que ele entendeu que Rua Formosa é localização e não é um adjetivo Formosa? Porque antes de Formosa vem a palavra rua. Então o computador leu. Nesse caso, Formosa não é um adjetivo, é uma localização, porque ele está acompanhado de rua. Ou seja, é um processamento de linguagem natural, é o computador tentando ler como gente, como ser humano. E aí está cheio de erros aqui, eu quis deixar os erros, porque em português esse modelo precisa ser mais bem treinado. Mas você tem outros modelos a serem usados, né, mais eficientes e etc. Vamos chegar para o final aqui, só para eu mostrar uma coisa para vocês. A gente consegue transformar cada palavra num que ele chama de token, num itemzinho, e analisar cada palavra. Então a gente consegue analisar, por exemplo, a classe gramatical. Então você vai dizer que homem é um substantivo, célebre é um adjetivo, o espaço em branco é um espaço, e aí vai. Eu imprimi aqui os 50 primeiros. Isso aqui é uma pontuação, isso simboliza um espaço, é uma proposição, talvez, uma pontuação, etc. E aí vai. Senhor é um adjetivo, um substantivo, é um verbo. A gente também pode analisar a morfologia, né? Aí vai dizer se o gênero dessa palavra é masculino, é singular, é um artigo. Né? Homem é o gênero masculino aqui, no singular e não homens. E por aí vai. Por que a gente pode analisar os verbos? Aqui eu estou buscando só os verbos que aparecem, os 50 primeiros verbos. Ser, perguntar, fazer, corrigir. Tudo isso vocês podem pensar, mas isso, o que eu vou fazer com isso? Mas isso é muito importante para a análise, porque a gente analisaria também dessa forma. Né? Essa análise, por exemplo, seria muito para o lado da linguística computacional. Aqui eu estou imprimindo só palavras, tokens, só itens que são alfabéticos. Eu não estou imprimindo pontuação nem números. Então ele vem, um homem célebre, o senhor é que, então não tem a pontuação. Um outro exemplo que eu vou dar aqui, só para não confundir vocês muito, é a criação de um data frame, de uma espécie de planilha e aí vocês já conseguem ver como dá para analisar. A gente pode pegar uma fonte nossa e começar a perceber quais são os personagens que mais aparecem, os sujeitos, né? O código ali em cima, né, vai fazer que Pestana aparece 27 vezes, Maria 8, Mozart, Beethoven, Bach.
Schumann, Chopin. Então, a gente já sabe que esse texto é um texto que está lidando sobre música, né? Quem são esses personagens? A gente pode também analisar, por exemplo, os lugares. E aí a gente vê o erro que deu, porque ele entendeu que Pestana era um lugar e não uma pessoa, né? A gente também pode, para analisar, e aí isso seria muito útil lá para o trabalho que a gente fez, que a Ana fez analisando os artigos da AMPU, a gente consegue imprimir, eu vou só pular isso aqui, ó, no seu contexto. Aqui eu estou pedindo para imprimir na tela as frases que tem Mozart. Então, aqui, ó, eu quero entender o contexto que aparecem essas frases, eu poder mudar o tamanho da frase. Então, para você fazer a análise dessas fontes, essas são ferramentas muito interessantes. Aqui a gente está tratando de um contexto pequeno, né? A gente imagina o grande volume de dados, as possibilidades que aqui tem. Então, toda vez que aparece Mozart, ele vai me imprimir a frase que ele está aparecendo, a sentença, o trecho, depende do tamanho que eu quiser, né? Ou toda vez que aparece Maria, que é o nome de mulher que mais aparece nesse corpus, nesse conjunto de textos ali, né? Nesse caso é um só. Então, aqui tem Maria balbuciou a alma dele, então ele vai, ó, chamar-lhe-ia a Ave Maria, então aqui já é outra Maria, não é a Maria da personagem. Então você consegue analisar isso de uma forma que talvez a gente conseguiria de outras formas se fosse analógico. Ali eu só quis mostrar esse exemplo do reconhecimento de entidades, né? A gente pode, por exemplo, pensar quais os adjetivos vêm junto com a palavra negro num conjunto de fontes, por exemplo. Então, se a gente estiver analisando, sei lá, discursos da Câmara, discursos de senadores, etc., né? Que adjetivos estão sempre associados a nomes de mulheres nas falas na base da Câmara dos Deputados no Brasil? É possível você fazer isso e pensar essas relações também, né? Eu vi que o Caio botou ali que é praticidade, mas aí que tá, né? Aqui é mais do que por ser prático, porque não necessariamente é só prático, porque você tem que aprender a fazer os códigos, né? Ele tem um aspecto analítico, epistemológico mesmo, né? Ele tem um aspecto de causar um caminho epistemológico que pode ser diferente, né? E aí o que eu queria encerrar, trazer para o final, nós estamos aqui, ó, eu estou marcando 1h33 de aula, vocês sabem que eu não gosto de passar de 1h30. O que dá para fazer com isso, né? O que isso vai impactar? Eu acho que é isso que a gente vai tentar discutir ao longo desse curso todo, que é o que esse tipo de análise, esse tipo de ferramenta, esse tipo de método possibilita a gente fazer e que impacto eles têm na nossa perspectiva histórica, epistemológica. Inclusive, aqui são algumas perguntas importantes a gente ter em mente para o longo do curso, né? Que a gente vai acabar voltando para uma história quantitativa, não é o objetivo, né? Eu não quero só contar essas palavras. O objetivo não é pensar dados estatísticos apenas, né? Por outro lado, a gente vai estar sempre agora valorizando fontes escritas, a gente vai cair de novo no que era lá no final do século XIX, trabalhar apenas com fontes escritas, né? E as outras possibilidades. Ou então não vai mudar nada, tudo é a mesma coisa. Eu acho que esses são questionamentos para o longo do curso. Essa citação 34, eu botei 34 e não botei a referência, foi mal. Mas é um dos textos complementares do Ian Milligan com Sean e uma terceira pessoa que eu vou esquecer, o livro deles sobre Big Data. Big Data no Macroscope, do historiador, né? Que é muito bom também, mas está em inglês. E eles vão dizer assim, que as aproximações digitais do passado, que estão dentro das humanidades digitais, né? Que usam o poder computacional para nos forçar a olhar diferentemente para esses materiais, a pensar
de forma mais, inclusive mais criativa, né? E para explorar essas mudanças que ele vai chamar de Jarring Deformations, não sei nem como traduzir isso, né? O que isso pode significar? Então, eu acho que ao se aproximar desses dados, a gente tem que se aproximar deles também de forma muito criativa e olhando por outras perspectivas. Aí a gente tem muito a contribuir para essa análise dos big data, né, dos grandes dados. Beleza, gente, eu não quero... Esse aqui era só o último pontinho, eu não quero cansar muito vocês, né? Faltam 10 para as 9. Mas eu queria só encerrar com essa frase que eu ouvi muito dando aula no ensino médio, fundamental, principalmente, eu imagino que vocês também, que é quando você pergunta alguma coisa sobre história e o aluno fala, não lembro nem o que eu comi ontem. O texto da Marcela Albani começa por aí, e aí ela vai discutir um pouco sobre temporalidade. Eu acho um tema muito complexo para a gente debater em 10 minutos, antes de 9, eu não vou passar de 9 horas. Então, acho que a gente pode deixar isso como reflexão para a próxima aula, que vai ser sobre como lidar com essas pontes e repositórios online. Então, acho que tem a ver também com a gente pensar essas formas de ler, escrever, e acessar e representar o passado, né? Mas que é da gente pensar um pouquinho sobre essa temporalidade e especialmente como ela afeta os nossos alunos. A gente pode começar por isso na próxima aula, para a gente não sobrecarregar aqui a nossa mente e a nossa coluna na aula. Beleza, meu povo, por aqui? Mais alguma coisa? Deixa eu ver se eu... Só até aqui, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Acho que é isso. Valeu a todo mundo que está aí. Vocês estão ainda muito tímidos, eu entendo, é só a segunda aula, e esse negócio de virtual também, né? Às vezes é pior até para a pessoa participar. Link do Discord. Renato, eu não vou abrir ele aqui agora, porque meu computador está rodando um monte de coisa, ele está com a memória muito lá em cima, eu estou com medo de dar uma travadinha. Mas eu te mando por e-mail. Você me manda um e-mail me lembrando? Pode ser? Eu vou ver se eu faço esse link que dure para mais tempo. Mas é isso. Eu vou disponibilizar essa aula em breve também. E a gente pode continuar o debate lá no Discord. Beleza, meu povo? Valeu. Valeu, Eric. Foi ótimo, adorei. Valeu, Rogério. Obrigado pela participação de todo mundo, a Lívia e aos colegas todos que estão aí. Valeu, gente. Qualquer coisa, vocês já sabem, eu estou lá no Discord. Sempre que estou trabalhando, eu deixo ele ligado e eu respondo, tá bom? Vou interrompendo a gravação, então, por aqui. Valeu, gente. Até boa semana, bom fim de semana. E vocês também. Obrigado. Boa noite. Eric, posso falar com você rapidinho? Espera aí, deixa eu